Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, demais colegas vereadores, público presente. Vereador Orestes Neves já falou do falecimento de Maria Tereza Paulino. E eu vou estender, porque hoje também Sertânia perdeu uma conterrânea de fibra, uma pessoa que pregava a palavra, e eu posso afirmar isso com todas as letras, porque eu sabia do trabalho que ela prestava. Sou filho de evangélicos, e Sertânia perdeu Expedita Alves da Silva, da Igreja Brasil para Cristo. Vinha passando uma situação difícil, a filha dela levou para São Paulo, e lá ela veio a falecer. E eu queria registrar aqui, vereador, presidente desta casa, até porque tem um grau de parentesco conosco, né? E o trabalho importante que ela prestava à comunidade sertaniense. E a gente fica triste, porque eu convivi com essa família em São Paulo 5 anos, onde morei lá vizinho, e sabia do trabalho que era prestado por essa cidadã. Sobre a epidemia, ninguém melhor do que o médico e vereador Orestes Neves para falar, e ele deu uma aula aqui, e a gente só precisa seguir os passos, tomar cuidados e procurar pelo menos fazer o correto. Eu venho preocupado com esse assunto. Eu vou ser morador do bairro Nova Sertânia, onde a gente é cobrado bastante, porque lá tem eu e Fabiano, somos vereadores, e Fabiano já reside lá, eu também vou, estou querendo terminar lá. Eu já fui cobrado por a água, que infelizmente a Compesa cancelou já e não, acho que não está cobrando mais as contas de água daquele bairro. Mas também eu venho solicitando uma limpeza do bairro, e eu não fiz por escrito. Solicitei ao encarregado da limpeza que acompanha as máquinas, José Brasiliano, e tem mais de mês que ele prometeu de ir lá. E esta semana a máquina Patrol passou lá em algumas ruas, que tem várias ruas que ainda não são calçadas, e o lixo que estava no meio da rua foi para alguns terrenos baldios que ainda não tem construção. Exemplo, a Santa Águeda, que eu passo lá quase todo dia. Então a gente fica preocupado. Foi prometido que a máquina ia lá fazer a limpeza, e eu não fiz aqui uma indicação que eu acho que não era necessário, mas até o momento a máquina não chegou. E é um bairro que está crescendo, e que quem for lá vai ver que está precisando de uma manutenção, de limpeza. Não é varrição, tem só 2 ou 3 ruas calçadas, mas é uma limpeza mesmo, porque tem muito lixo, e o índice lá dos mosquitos são grandes. Além das casas abandonadas do Minha Casa Minha Vida. As casas estão lá abandonadas, portas, janelas, todas roubadas. Em quase todas as casas tem um arrombamento. E a gente fica triste, porque tem muita gente ainda que não tem uma moradia, alguns até morando em casa de taipa, e a gente não sabe que caminho tem que tomar para ver se resolve esse problema. Eu sou muito de observar aqui os discursos dos colegas, e faço referência a alguns aqui, mas eu tenho me preocupado bastante com relação a acontecimentos que a gente fica aqui escutando, com relação a obras, serviços que acontecem. E eu acho que tem muito dinheiro público no município de Sertânia saindo pelo ralo. Vou dar alguns exemplos aqui.
Nós criticamos bastante a construção da Academia da Saúde de Cruzeiro do Nordeste. Deu um vento lá, derrubou uma parede, depois uns vândalos começaram a quebrar algumas paredes que ainda tinham. Nós batemos aqui na tecla e esse prédio, que por incrível que pareça, que foi feito com dinheiro público, foi totalmente demolido e fizeram uma limpeza lá, está lá só o piso, que era da antiga rodoviária que existia lá em Cruzeiro do Nordeste. Isso é preocupante. Por que preocupante? Porque é dinheiro público, dinheiro do povo, que foi aplicado ali e simplesmente varrido. Qual resposta nós vamos ter dessa Academia da Saúde, que foi um dos marcos das obras citadas aqui no plenário? Albuquerque Né, eu fui ontem em Albuquerque Né. Quem for lá vai ver mais uma Academia da Saúde abandonada. Quem foi em Albuquerque Né vai ver uma quadra com o piso cortado, a estrutura para cobertura e está parado. Dinheiro público que está lá. Eu estou dando esses exemplos, que eu poderia dar o exemplo de Rio da Barra, onde destruíram uma escola para se fazer uma academia da cidade, da saúde, e até o momento não tem nada. Dou exemplo de Várzea Velha, onde a quadra está lá abandonada. Dou exemplo do sítio Caruá, onde a quadra está lá também dentro do mato. Então, minha gente, fazer propaganda de obras aqui, fazer propaganda de serviços, e que vem aqui, a gente escuta, e eu ter que ficar calado, não posso. Eu vou ter que reclamar, e vou ter que ouvir alguma resposta. Me sento ali e fico escutando, esperando a resposta de algumas obras que foram intituladas aqui como obras importantes para a Sertânia, e são, desde que sejam concluídas, desde que se faça. Aí a gente espera que isso aconteça. Eu venho aqui com responsabilidade. Não venho aqui para discutir com ninguém. Venho aqui para escutar alguns rebates de alguns colegas que fazem quando a gente faz nosso discurso aqui. Mas eu trago com propriedade as coisas para essa casa. Trago com propriedade porque se a gente pensa no grande, se a gente é a Sertânia que todos querem, então a gente poderia pensar no que já foi implantado e pelo menos concluir. Aí a gente fica em cima de uma propaganda que nós temos motivo para vir aqui e cobrar sobre isso. Eu fui em Pernambuquinho, quinta-feira passada, com o colega vereador Antônio Henrique Fiapo, e nós fomos lá na escola, a escola fechada. O vereador Orestes Neves aqui falou que a equipe já está se reportando para lá. E eu fiquei triste porque 4 turmas, uma na sala de um cidadão e as outras 3 turmas no salão da igreja. A escola vai ser reformada agora? Vai, mas nós tivemos 2 meses de férias. E por que não a manutenção dessas escolas importantes, com um número de alunos razoável, que poderia estar funcionando no início? Sobre transporte escolar eu não vou falar agora. É realmente, todo início de ano letivo, ele complica um pouco na distribuição do transporte escolar. Hoje uma menina veio falar que o carro não está indo rancharia. Eu digo, não, eu vou falar com o pessoal, e realmente vou falar depois de terminar a sessão aqui, para a gente tentar ajustar essas coisas. Mas eu falo de obras, falo de reformas, e quando eu falo dessas coisas aqui, a gente fala com propriedade. Eu vou lá, vejo, presencio, faço relatório de fotos, mas nada de alarde. Eu venho cobrar aqui para que seja feito. Eu fui ontem no campo do esporte, no Odilon Ferreira. Eu estou aqui com todas as fotos. Aquilo é um negócio vergonhoso, o que está acontecendo com o Odilon Ferreira. Estádio de futebol nosso aqui. As paredes da arquibancada de encosto, quase todas no chão. Cabine de transmissão
telhado lá, a parte que é de telha, as telhas, algumas quebradas, outras só está o buraco lá. E o gramado, minha gente, ninguém consegue correr dentro dele não. E foi uma prioridade do governo. Prioridade do governo que disse que ia fazer uma reforma do campo e tem lá 6 postes de iluminação colocados e aquilo não é reforma. E tem lá uma placa no início, na entrada, cuidando bem do povo. Isso é que me deixa triste. Não é cuidando bem dos atletas, não. Terminou a Copa do Interior aqui, com um gramado surrado, até porque não tinha chuvas. Não sei porquê a questão de poços lá, com relação à irrigação, não estava acontecendo, mas tudo bem. Mas hoje está chovendo. E aquele gramado poderia estar todo recuperado se já tivesse feito uma manutenção nele. Mas está lá. Fui ontem à tarde lá, sozinho, entrei. E aquilo deixa a gente triste. Porque eu sou desportista também. Consigo ainda dar umas carreirinhas atrás da bola. Então, o que é que acontece com isso que a gente traz aqui? A gente traz isso aqui com propriedade. A gente traz aqui com propriedade e pede para ir ver. E eu queria que isso fosse refletido e dissesse realmente tem um erro e a gente vai tentar consertar. Mas a gente fica escutando algumas propagandas aqui de não acontecimento. Não acontecimento. Tem uma propaganda que eu escutei, eu acho que a cidade toda escutou, a população toda escutou, que abastecimento d'água é uma prioridade do governo. Furou os poços agora, eu acho que 25 poços. Mas tem 2 anos e meio, quase 3 anos, que eu, o vereador Luiz Abel, que hoje está ausente, fizemos aqui uma indicação para que ligasse os 2 poços de Albuquerque-Né. E está lá sem ligar até hoje os poços. Porque tinha uma adutora, tinha um processo de licitação, e digo a você que o custo, digo a vocês, ouvintes e colegas vereadores, o custo para ligar aqueles 2 poços não é o custo que perfurou agora 25 poços. Então dava para incrementar. Dava para incrementar e o povo daquela comunidade lá ter água com suficiência e muita gente não está comprando, porque tem 2 poços lá que a vazão é boa. Um chega a quase 8 mil litros d'água. E eu acho que eu não estou mentindo, porque as pessoas que fizeram a vazão, fizeram e disseram que a vazão é essa. Então, tem muita coisa aqui que a gente escuta, a gente tem que estar sentado aí escutando, a população vem escutar, mas também nós temos que vir aqui e rebater, para que todo assunto que sai aqui, ele saia com convicção. Está realizado, nós vamos lá e vamos ver o serviço. Mas o que tem aqui, o que eu estou falando aqui, todos esses serviços que eu estou falando aqui, que não foram concluídos, quem quiser ir lá ver, pode ir, que não tem nenhum concluído. Então, nós estamos com 3 anos e 2 meses de gestão e me preocupa muito. Porque eu escutei aqui que a maioria das obras da equipe que hoje é oposição eram obras eleitoreiras. E agora, faltando 6 meses? 7 meses? O que nós vamos dizer de qualquer obra que aconteça no município? Será que vai ser obra eleitoreira? Ou uma obra que vai servir para a população usufruir de alguma coisa? Esses são questionamentos que eu vou trazer aqui, vou trazer com seriedade, vou voltar aqui a essa tribuna, até que eu tenha resposta, não de palavras aqui, mas respostas de acontecimento, resposta de realização. Tem mais 1 minuto, vereador. O vereador chegar aqui e disser, vereador Mundico, vai ao Albuquerque-Né, a Academia da Saúde está pronta. Vereador Mundico, a escola de Pernambuquinho está pronta. Aí sim, a gente vai com satisfação. Por isso que a gente cobra, e quando a gente cobra aqui, é para que isso aconteça, e se acontecer, o povo agradece.